Graça e paz a todos. Bom dia. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus, meus amados, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Temos que agradecer, né? Agradecemos a Deus, pois até que Ele tem nos sustentado, tem nos ajudado e cuidado de nós. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Pastor Luiz Bittencourt, do Ministério Igreja, da Igreja Ministério Monte Porto do Céu. Uma palavra de reflexão para você. Não deixe de assistir esse vídeo, não deixe de assistir, porque muitas pessoas não gostam de assistir a palavra, né? Não gostam de ver a reflexão da palavra, mas às vezes há vídeos que descontraem aí, de animação, e outros aí que eles são mais bem vistos, né? Mas olha, Jesus está voltando. E para que você esteja atenta, com os ouvidos atentos, a Bíblia diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu amado, você crê em profetas? Você crê em atalaia de Deus, que ainda existe na terra? Existe sim. A própria palavra de Deus diz que Jesus notificou sobre isso. Aquele que recebe a ele, a um profeta, está recebendo ele. Está aqui em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 40 diz assim: quem vos recebe a mim, me recebe, olha só. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a estes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu não preciso falar mais nada. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, eu não sei qual versículo, mas está lá claramente, no primeiro capítulo, Apocalipse capítulo 22, deixa eu ver se deixa eu dar uma olhada aqui, para você ter para que nós tenhamos mais uma confirmação. Apocalipse capítulo 22. Às vezes eu costumo deixar tudo, né? Mas, olha só, capítulo 22, versículo 6. E disse-me essas palavras, são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras e a profecia deste livro. Amém? Glória a Deus. Olha só, ele usa um anjo para enviar aos seus servos profetas o porvir, o que vai acontecer, né? E ele notifica que esse que breve vem, e bem-aventurado aqueles que guardam a profecia deste livro. Por mais que nós estejamos lendo a palavra, por mais que a palavra seja pregada, Isaías 53 diz o quê? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestará o braço forte do Senhor? Meus amados, a dificuldade das pessoas, a incredulidade nesses últimos tempos está muito grande, Pessoas aí que são persuadidas com nomes, né, doutores ou doutoras, mulheres hoje estão na frente das obras também, como homens, né? Estão sendo persuadidos pelas fábulas e pelas as inverdades, né? A palavra mesmo, ela já notifica que o final dos tempos seria assim, desta forma, e tudo está acontecendo de acordo com a palavra de Deus, né? Muitos fugindo, muitos não gostam de ouvir o porvir, muitos não gostam de ouvir hoje. Eu sempre digo que sempre um certo tempo, muito tempo de lá para cá,
Se você fala em morte dentro da igreja, o pessoal se escandaliza. Se fala em inferno, o pessoal se escandaliza. Se fala do diabo, Satanás, todo mundo se escandaliza. Todo mundo que só quer ouvir prosperidade, só quer falar de amor, só quer falar de cura, né, de libertação, só isso. Não, libertação até é meio difícil, quer mais falar de cura, só quer que venha benefícios, coisas boas. Eu até sempre fiz uma live explicando que as pessoas têm separado, cada um tem condicionado ao seu Deus, diferenciado. Nós servimos o mesmo Deus, só que essas pessoas diferenciam Deus. Como? Eles separam certas passagens bíblicas e vivem aquilo ali, e dizem assim, esse é meu Deus. Então, a Bíblia, nós temos que entender que ela tem começo, meio e fim. Ela é o princípio, é o próprio Jesus, é o começo, é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Está entendendo? Então, o que acontece? E há testemunho, como se diz, há histórias, né, que a Bíblia conta e a palavra de Deus nos notifica para que nós possamos aprender, para que nós possamos, né, despertar, né, e buscar entendimento. Glória a Deus. E muitas vezes tem pessoas, falam que o profeta profetiza, Deus tem usado homens ou mulheres, até crianças, para falar do porvir. E muitas pessoas descreem nisso, né? Incrédulos, pessoas que dizem que não existe mais profeta. Está ali, Jesus deu a prova disso ali, né? Aquele que recebe um profeta vai receber galardão de profeta, né? Então o que acontece? Você recebe um profeta, vai receber galardão de profeta. Então, aí dê um copo de água, é a mesma coisa se desse a Jesus. Então Jesus, ele notificou que ele não veio divulgar os profetas, ele não veio mexer nos profetas, ele não veio mexer na lei também. Então está aí, a lei hoje é influente, está aí, se você desobedecer a lei dessa terra, você é pecador. Esse negócio de pecador, esses pregadores de graça aí, que ficam falando que Jesus já levou tudo, o pecado, tudo bem, eu vou fazer uma pregação aqui, estou preparando uma pregação para fazer sobre esse negócio da graça aí. Me desculpe, olha só, um convém ao outro, né? Pô, a lei ela vem existir por causa do pecado. Então, se Jesus levou tudo isso aí, o que você está fazendo na igreja? Por que a mensagem de Jesus, arrependei-vos? Porque o pecado já foi abolido por Jesus. Se foi abolido por Jesus, então, né, não precisa. É a mesma coisa, enfermidade. Hoje você continua enfermo. Hoje você tem uma enfermidade, mas o que Jesus disse? Ó, em meu nome expulsarão demônio, em meu nome também curarão enfermos. Imporão não curarão enfermos. Então, existe profeta. Nós temos que crer na palavra de Deus. E Deus, ele faz como ele quer, da maneira que ele quer. Não adianta você um falando aqui, outro falando ali, que vai acontecer. Não, você tem que analisar. Sabe o que eu acho disso tudo, gente? Acho não é achismo não. É verdadeiramente, a palavra diz que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Não pode entender, porque ela se discerne espiritualmente. Só quem é espiritual vai entender. Está entendendo? Eu acho assim, pessoas carnais, pessoas naturais que não têm visões de Deus, tá entendendo? Não tem, às vezes observa pelos acontecimentos. Por exemplo, se aquele lugar está acontecendo tal coisa, a pessoa fica observando e ela vai falar do que está acontecendo ali, daquilo ali que está acontecendo, mas ela não vai falar para avisar as pessoas, ó, vai acontecer isso aqui, vai acontecer isso aqui, a gente tem que tomar cuidado. Mas ela não tem essa capacidade, porque ela não tem visão além do que Deus, o que ela tem ali naturalmente. Então, esse negócio aí de pessoas querendo achar, né? Há muito tempo atrás, a palavra sempre foi a maior profecia dentro da igreja. É a maior profecia, a palavra é muito importante. O povo erra por falta de entendimento, de conhecimento. Então o que acontece? A palavra é primordial na vida do crente. A palavra
a bússola do cristão, é a direção do cristão, né? É ali Deus falando com o cristão, é Jesus falando com o cristão, com todos nós, né? Mas existem os dons que Jesus distribuiu, né? Alguns como profeta, outros como doutores, outros como vários de revelação, de visão. A Bíblia diz lá em Joel que no final dos tempos Deus ia derramar o seu Santo Espírito sobre toda a carne. Então isso aí já diz tudo. Então não venha me dizer essas coisas que você sinceramente tá sem visão espiritual. Você não tem visão e só julga aquilo que você vê. Você só fala sobre aquilo que você vê. Então nós temos que ver além, porque Jesus é esse. Jesus é Deus do impossível, nosso Deus é Deus do impossível. E ele, tanto que em Apocalipse lá, né, ele diz o quê? Que haverá o anjo e revelará aos seus servos as coisas que hão de vir. Então é isso aí, pessoal, que nós possamos ler a palavra de Deus e entender. Uma vez aí eu vi no rede social dizendo que os profetas de hoje estão tendo mais visão, estão tendo mais revelação do que os profetas antigos. Olha, isso é ignorância. Você tem que ler Bíblia, tem que ler de Gênesis, Apocalipse, tem que ler, olha só, João, por exemplo, teve visões, teve revelações profundas, tanto é que você vê lá em Apocalipse, onde João teve, diretamente no Santo dos Santos. Então, não fala besteira. Daniel teve visões, revelações gigantescas do final dos tempos. Então, meus amados, vamos analisar o que nós temos ouvidos ou visto, né, nas redes sociais aí, para que nós não possamos ser enganados, porque muitos já estão sendo enganados, estão sendo levados, tá? E quando eu só digo uma coisa, o governo mundial, ele jamais vai dizer ao povo na hora que vir uma catástrofe, alguma coisa ruim. Sabe por quê? Eles querem livrar o couro deles, eles querem se livrar eles e aqueles que eles querem livrar. Mas você acha que ele vai fazer alguma coisa por você, vai querer te livrar também? Vai não. Ele vai assim, não, povo, não, vamos resgatar o que a gente pode resgatar, o que nós conhecemos e deixar. Já viu aquele 2012, aquela arca, aquelas coisas todinhas? É quase aquilo ali, né? Não vou dizer que 2012 não é aquilo ali é só um simbolismo do que está acontecendo no mundo em geral. Isso ali é espiritual, tá, gente? Não é material, não vai. Existe sim, vai ter tremor, vai ter terremoto, tsunami, chuvas fortes que vão alagar tudo, os montes se derreterão sobre as pessoas e coisas parecidas dessa forma. E muita coisa ruim que vai acontecer, mas é daquela forma, mas não é daquele jeito, totalmente assim, desse jeito. O mundo vai se acabar daquela forma? Não, né? A Bíblia fala que a 13ª parte da quarta parte da terra vai ser dizimada. É verdade. Não vamos correr de longe disso e mentir. O que nós temos é que se agarrar em Deus, no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ou você confia ou não confia. Então, são coisas que nós temos que analisar, meu irmão. Deus tem falado, tem usado os profetas, tem usado crianças de 3 anos aí para falar que Jesus está voltando. Gente, tem a tendência. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E você que anda falando, você não tem uma espiritualidade, falando do que não entende, não compreende, cuidado, tá? Deus está te observando. E talvez seja por isso que você esteja passado tantos problemas, tantas dificuldades, e as coisas têm se apertado muito na tua vida, e às vezes você não vai à frente, porque você não está espiritualmente, você está naturalmente, e naturalmente você não vai enxergar o que Deus tem para fazer por você lá na frente. Sabe por quê? A palavra de Deus bem clara, que os nossos olhos não viram, e nem chegou ao nosso coração, e nem nos nossos ouvidos, é o que Deus tem preparado para aqueles que o busquem e o amam. Meus amados, essa palavra é para todos. Leia, veja essa live, aprenda. Meus amados,
Pastor Luiz Bittencourt, do Ministério, a Igreja Ministério Monte Pôr do Céu. Não sou um expert em sabedoria e entendimento, sou simplesmente um simples servo, um humilde servo, né? Aprendendo cada vez mais com Deus e com o Espírito Santo e com o homem também, né? Eu retenho aquilo que é bom de pregadores, de pastores, de irmãos e irmãs, né? E eu retenho e eu guardo no meu coração, né? Como o salmista Davi, também é princípio primordial, guardo a palavra de Deus no meu coração, para não pecar contra o Senhor. E às vezes é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a palavra, né? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe nessa manhã a todos, dê uma manhã abençoada para todos, um dia abençoado em nome de Jesus. Você que está no trabalho, você que está na sua casa, você que está, né, no teu lar, você que está no trabalho, você que está numa condição, onde você estiver, que Deus abençoe, te guarde, desperte teu coração cada dia, né? Jesus está voltando, amém? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos.